Bem, olá, estamos começando aqui mais uma série de entrevistas, né, sobre conjuntura política brasileira, falar de cultura, de política. E hoje nós vamos conversar aqui com o deputado Marcelo Caleiro, de Cidadania do Rio de Janeiro, ex-ministro da Cultura. Bem, se a gente listar aqui o currículo do deputado, é grande, né? Concurso passou pela Petrobras, pelo Itamaraty, está no Itamaraty, né? Puxa vida, eu vi, haja concurso que o deputado prestou e entrou muito bem colocado. E é um ministro da Cultura, um deputado muito atuante, então agradeço muito você ter aceito o nosso convite para a gente poder dialogar um pouquinho sobre o Brasil. Muito obrigado, professor. Eu agradeço muito, admiro muito o seu trabalho desde sempre. Portanto, é uma honra e uma alegria estar podendo conversar com o senhor. Muito obrigado. Vamos lá, deputado, temos de falar de cultura primeiro. Como é que o deputado que passou pelo Ministério da Cultura no governo Temer, e nós vamos voltar depois dessa questão, mas como é que o deputado analisa a política, se é que existe uma política de cultura do governo Bolsonaro, especialmente essas questões mais recentes envolvendo a Funarte, a Secretaria Nacional de Cultura, a Biblioteca Nacional, a Fundação Casa do Rui Barbosa? Como é que o deputado analisa tudo isso? Professor, assim, eu gostaria de primeiro começar falando com a sua audiência de que, na realidade, o que eu percebi, qual o movimento mais geral que a gente percebe? É que houve uma inversão de ideologia, né? Se dizia que esse governo seria um governo técnico, queria desideologizar diversas áreas, mas o que a gente está vendo é que a gente está passando de um extremo para outro. Na realidade, quando eu assumi o Ministério da Cultura, nós já tínhamos detectado que havia, sim, uma instrumentalização de vários órgãos da cultura em favor de um determinado projeto de poder. E eu tive a oportunidade de falar a respeito disso em algumas ocasiões, inclusive no momento da minha posse. Ou seja, nós tentamos colocar ali, né, nos vários órgãos, nas várias autarquias do Ministério da Cultura e nos próprios postos de comando do Ministério, pessoas que tivessem capacidade técnica para fazer a gestão da área cultural. E por que a gestão da área cultural é importante? Eu me permito fazer essa digressão rapidamente. Porque nós precisamos entender que, para além do ponto de vista de experiência civilizatória, quando a gente fala de cultura, né? Cultura é tudo aquilo que a nossa experiência civilizatória, como um arcabouço civilizatório, foi capaz de gerar, é capaz de gerar como manifestação. E para o Brasil isso é especialmente importante, porque o Brasil é reconhecido internacionalmente por conta dessas manifestações. Para além desse aspecto civilizatório, nós temos que pensar também no aspecto econômico. Né? A cultura traz renda, a cultura traz impostos, a cultura traz empregos. Isso é no mundo inteiro. Né? A gente vê alguns países que se valem disso de uma forma muito profissional, de uma forma bastante organizada, e com isso conseguem realmente desenvolver projetos muito interessantes e, como eu falei, gerar emprego, gerar imposto, gerar renda. Bom, fiz essa digressão. A cultura é importante por conta de todas essas razões. Quando nós estivemos à frente do Ministério, eu tinha lá 7 autarquias. Dessas 7 autarquias, em 6 eu tinha liberdade de fazer nomeações. Em todas elas, nós nomeamos servidores de carreira. Em 5 ocasiões, nós nomeamos servidores de carreira das próprias instituições, das próprias autarquias. Então, foi o caso da Biblioteca Nacional, foi o caso do IFAM, foi o caso da Funarte, foi o caso da Casa de Rui Barbosa. Enfim, nós procuramos prestigiar os servidores de carreira da Biblioteca Nacional, os servidores de carreira daquelas instituições. E depois, nós criamos um programa de valorização do servidor. O que foi isso? Nós pegamos mais de 40 cargos de confiança do Ministério da Cultura e colocamos num edital para que fossem preenchidos por servidores de carreira do Ministério da Cultura. Tratou-se de uma iniciativa inédita, jamais tinha acontecido, e isso significou prestigiar pessoas que traziam a memória da instituição, a memória do Ministério da Cultura. E que a maioria delas jamais tinha tido a oportunidade de demonstrar que tinha talentos e liderança suficiente para serem coordenadores, gestores, enfim. Então, o que está acontecendo no governo hoje é o desmonte dessa estratégia que nós elaboramos. Porque você utiliza a cultura como instrumento, novamente, de um projeto de poder.
E parte-se de um pressuposto ainda mais perverso do que no passado, de que a cultura é uma adversária, ou de que a cultura é um instrumento de uma determinada ideologia, e que, portanto, deve haver um desmonte das estruturas que são consenso no Brasil desde a década de 80. Então, em situações, professor, assim, indizíveis, né? Você tem à frente da Funarte um sujeito que acha que a Terra é plana, um sujeito à frente da Fundação Palmares que acha que a escravidão foi benéfica. Ou seja, foge-se de padrões minimamente aceitáveis. Inclusive, essas pessoas se arvoram a dizer que são conservadoras, me perdoem, elas não sabem nem o significado de conservadorismo. Porque, no meu sentir, o que elas propagam é uma mistura grotesca de ignorância e obscurantismo. Não tem nada a ver com conservadorismo, né? Então, eu vejo realmente com muita preocupação o que está acontecendo agora no governo Bolsonaro. Deputado, justamente as pessoas ficam atônitas, né, acompanhando tudo isso. O deputado listou a questão da Funarte, a Fundação Palmares, essas designações absurdas para a Biblioteca Nacional, Fundação Casa de Rui Barbosa, o próprio secretário nacional de Cultura, passagem recente pela Europa, dando declarações desastrosas. Mas nós acompanhamos, a cidadania acompanha, fica indignada, mas nada pode fazer. O que o Congresso Nacional poderia fazer? Quer dizer, qual é a ação concreta daqueles que realmente estão abismados com tudo que está ocorrendo e que podem agir em relação a isso? Porque a grande questão é como nós estivéssemos amarrados. Assistimos a tudo isso como num filme de terror, mas o filme está passando. Nós podemos eventualmente vaiar, demonstrar nossa insatisfação, mas o filme continua. Qual é a ação concreta que o Congresso Nacional pode ter nisso, deputado? Professor, infelizmente, como o senhor bem sabe, a nossa Constituição é uma Constituição quase imperial, né? No sentido de que o presidente da República tem, de fato, muitos poderes. Mas nós aqui no Congresso temos um repertório de algumas ações, talvez um pouco menos efetivas e um pouco menos, digamos, céleres do que nós gostaríamos, mas que são respostas políticas, né? Por exemplo, temos aí na Comissão de Cultura a faculdade de convocar e convidar ministros de Estado para responderem sobre os seus atos, e foi o que nós fizemos. Dia 11 de dezembro, como resultado de uma convocação minha, ou melhor, de um convite meu, vem o ministro do Turismo, a quem atualmente cabe a gestão da cultura, falar sobre as nomeações aí levadas a cabo na sua pasta, né, pelo Roberto Alvim. Inclusive, a própria nomeação do Roberto Alvim será questionada do ponto de vista político. Nós temos um instrumento fiscalizatório que chama-se requerimento de informação, em que nós pedimos detalhamento de várias medidas. Nós temos nos valido bastante desse requerimento. Para eu ter uma ideia, meu mandato já expediu mais de 60 desses requerimentos, e alguns deles, inclusive, nós conseguimos desdobrar em ações judiciais. E nós temos sempre outros instrumentos cujo custo político é um pouco mais alto, mas que também estão à disposição, como, por exemplo, os decretos legislativos para sustar nomeações do Poder Executivo. Devo advertir que esses são de mais difícil execução, embora nós tenhamos apresentado projetos de decreto legislativo para sustar algumas dessas nomeações que aconteceram recentemente. A última saída nossa, professor, é a judicialização. E nós não nos furtamos a judicializar alguns casos. Cito, por exemplo, a judicialização que fizemos daquela suspensão do edital da Ancine. O senhor deve recordar que houve, por parte do ministro Osmar Terra, a suspensão do edital da Ancine sob alegação, enfim, alegações burocráticas, mas nós sabíamos que o pano de fundo era o fato de que havia ali obras de conteúdo LGBT. Depois, inclusive, essa mesma matéria foi objeto de uma ação de improbidade por parte do Ministério Público do Rio contra o ministro Osmar Terra. E recentemente, mais recentemente, judicializamos a nomeação de uma senhora chamada Letícia para a presidência da Casa de Rui Barbosa. E judicializamos porque a sua nomeação ela ia de encontro ao próprio decreto do Bolsonaro sobre
a competência, né, as habilidades que deveria ter um ocupante de cargo do nível de presidente de uma autarquia, como é o caso da Fundação Casa de Rui Barbosa, e também porque a própria Casa de Rui Barbosa tem uma legislação especial que limita aí as possibilidades de nomeação de presidente, né? Tem que ser uma pessoa especializada em Rui Barbosa, por exemplo, o que evidentemente não era o caso desta senhora nomeada. Então, temos alguns instrumentos, talvez não tão, como eu falei, tão sérios, tão efetivos como nós gostaríamos. Isso deriva do fato de sermos uma república presidencialista quase imperial, né? Agora, temos que lembrar que há antecedente, inclusive, no STF, por exemplo, no caso da nomeação da então deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. Essa nomeação foi judicializada, né? E o STF entendeu que em uma avaliação meritocrática, uma avaliação de conteúdo, digamos assim, a deputada não preenchia os requisitos, né? Portanto, há um precedente. Deputado, na sua avaliação, o deputado fez referência ao projeto anterior de cultura, um projeto de poder que quando o deputado chegou ao Ministério da Cultura, que era um projeto petista, né, no campo da cultura, que tinha se apropriado das estruturas do então Ministério da Cultura, dentro de uma visão de mundo, vamos chamar assim, como diriam os antigos filósofos, e que o PT instrumentalizou as instituições de Estado, em especial a cultura, durante 13 anos e 4 meses. A questão colocada agora, que o deputado lembra, é que existe um outro projeto de poder, se utilizando da cultura. Indo um pouco mais à frente, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, e o Bolsonaro especificamente, ameaça a democracia? Quer dizer, como é que essa questão da cultura se associa a vamos chamar de projeto bolsonarista, apesar que é dar ao outro, no caso ao Bolsonaro, uma concepção racional que não sei se ele alcança, de chamar de projeto como se fosse uma ideia, uma proposta que tivesse uma organicidade, né? Mas, pensando em Bolsonaro, ele ameaça a democracia? Sem dúvida alguma. Bolsonaro hoje é uma ameaça à democracia, professor. E eu falo isso com a tranquilidade de pertencer a um partido que é um partido independente. Nós oferecemos apoio a iniciativas que vêm do executivo sem qualquer tipo de constrangimento, iniciativas, sobretudo, no campo econômico, né? E por essa razão nós nos sentimos, inclusive, muito mais, uma posição muito mais confortável para fazermos as ponderações e as críticas quando é necessário fazer. Ou seja, nós não temos uma agenda antigovernamental, né, ou de oposição pura e simples. Nós temos uma agenda que somos cada vez mais liberais na economia, progressistas em termos do que a gente pensa para o Brasil, né, em termos de democracia, de liberdades individuais. Então, e é uma posição que às vezes é muito difícil, né, professor? Porque muitas vezes o que acontece é que nós tomamos pedrada de ambos os lados. Mas eu falava que é uma ameaça à democracia porque a gente vê uma escalada autoritária acontecendo, né? Uma escalada em que se normaliza certo discurso, né? Em favor, por exemplo, fazendo referência a AI-5, como se fosse algo, como se isso estivesse dentro de um repertório de possibilidades da política nacional no contexto da atualidade. Não está, né? Não pertence a algo possível. Né? Se normaliza a declaração, como eu já mencionei aqui, de um presidente da Fundação Palmares dizendo que a escravidão foi benéfica. Então, nós temos a normalização, a busca de normalização de certo padrão e de certo discurso, que, ao fim e ao cabo, significa a fragilização da nossa democracia. E o pior de tudo, professor, a fragilização das instituições democráticas brasileiras. E aí eu não posso deixar de fazer referência, por exemplo, a intervenções que houve no início desse governo, intervenções na Polícia Federal, intervenções que se buscou na Receita Federal. Até hoje eu fico sem resposta para o fato de que o presidente da República se miscuiu na escolha de um superintendente da Receita Federal no Rio de Janeiro por conta da troca de um delegado em Itaguaí. Então, quer dizer, um nível... E veja, as instituições
É claro que a gente não pode ceder ao corporativismo, que pode sim ser um efeito negativo de um super fortalecimento, digamos assim, das instituições. Só que as instituições precisam ser preservadas porque elas são uma garantia para o cidadão. Eu sempre lembro, e é um exemplo que todos conhecem, né, do julgamento de Cristo. Se Pôncio Pilatos tivesse seguido as instituições romanas, Cristo deveria ter sido libertado, porque não havia provas contra Cristo. Mas ele prefere ouvir o povo, as multidões. E aí as multidões decidem libertar Barrabás. Então, Justamente essa questão, deputado, deixa eu aproveitar e fazer um por favor. parênteses aqui, que eu justamente ia falar sobre a questão dessa escalada autoritária e a relação entre a escalada autoritária e o fanatismo religioso. Porque durante o regime militar, nós tivemos, evidentemente, uma escalada autoritária, mas é uma contradição entre essa escalada autoritária e a Igreja Católica, que era hegemônica à época. O governo brasileiro, os governos militares, tiveram uma relação de atrito, de confronto com a Igreja Católica. Em alguns momentos, esse confronto foi bem exacerbado. Agora, nós vivemos uma outra situação histórica, uma escalada autoritária, mais uma relação de proximidade, ao menos com a corrente evangélica, né? E de uma leitura de um fanatismo exacerbado como nunca ocorreu na história do Brasil República. Como é que o senhor, deputado, analisa, e olhando também o campo da cultura, porque isso tem influência na questão das designações para cargos fundamentais no antigo Ministério da Cultura, essa relação entre escalada autoritária e fanatismo religioso? Olha, novamente, professor, eu faço referência às instituições, porque, na medida, as instituições também servem para conter excessos. Os excessos, eles acontecem como ciclos, o senhor sabe disso melhor que eu, dentro da história das sociedades, né? E quando nós temos instituições fortalecidas como garantia aos cidadãos, nós temos também a garantia de que esses excessos serão contidos. Porque muitas vezes o que a gente vê é que esses excessos servem, na realidade, eles não vêm do âmago do sujeito, eles servem a determinada, a alimentar uma determinada narrativa com vistas a alimentar um determinado projeto de poder, usando muitas vezes a boa-fé e a crença das pessoas, como me parece que é o caso em várias situações como a que o senhor descreveu. E o que eu percebo de pior, professor, é que muitas vezes as pessoas, mesmo em contradição à sua crença religiosa, ao ensinamento da sua religião, acabam adotando um posicionamento de seita na política. E nós temos, a maioria da população no Brasil é cristã, né? Nós temos um dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos do Antigo Testamento, amarás somente ao Senhor teu Deus. E hoje tem gente idolatrando político, de um lado e de outro, idolatrando Bolsonaro, idolatrando Lula. Pelo amor de Deus, e aí dá vontade de perguntar a essas pessoas, vocês estão recebendo alguma coisa para isso? Alguns recebem sanduíche de mortadela, parece, mas qual é o propósito disso? Onde se quer chegar? Então, eu vejo um comportamento de seita na política que é extremamente perigoso para o futuro do Brasil. E as pessoas acabam, né, com a finalidade de se autoconfirmarem, como se costuma dizer, passando o pano, né, ou fazendo vista grossa para situações que precisam ser enfrentadas e que precisam ser criticadas. Então, essa história, e muitas vezes a gente vê essa narrativa sendo alimentada numa conjuntura bastante perversa também, de que o governo vem, de que aquelas pessoas que criticam o governo criticam, na realidade, a pátria. Então, elas devem ser carimbadas como alguém que está traindo a pátria. A gente sabe a quem pertence esse tipo de discurso. Esse é um discurso tipicamente nazi-fascista. Então, eu não gosto de carimbar, porque eu acho que quando você carimba, a gente acaba aderindo também a um discurso ideológico. Mas é necessário reconhecer que há elementos perigosos sendo alimentados dentro dessa narrativa, seja de um lado, seja de outro. Especialmente quando a gente traz alguns conceitos como pátria e procuramos
carimbar as pessoas ou avaliar as pessoas segundo críticas que fazem ao governo, avaliando o seu patriotismo. Deputado, frente a essa conjuntura complexa, provavelmente seja em termos políticos, não sei, do Brasil republicano, a conjuntura mais complexa que nós estamos vivendo agora em 2019. Ah, quais são os caminhos? O que fazer? Né? Quer dizer, quais são as possibilidades de saída frente a isso? Há uma situação econômica difícil, há uma situação política, como foi bem relatada pelo deputado, extremamente complexa, há uma desilusão da população em relação ao sistema político partidário, há um discurso de desqualificar as instituições do Estado Democrático de Direito, aos poderes, à Constituição. Quer dizer, qual é o caminho de saída frente a isso? É aguardar 2022, deixar que tudo siga seu ritmo normal, entre aspas? O que fazer? Professor, em primeiro lugar, a gente tem que se manter otimista e vigilante. E o que eu estou falando aqui não é um minor issue, como se fala, né? Não é algo menor. É sim, e muitas vezes nós aqui conversando com outros deputados que pertencem a um espectro parecido com o nosso, enfim, que tem uma trajetória também calcada aí nos movimentos cívicos e de renovação, muitas vezes a gente se pega um pouco desanimado e a gente não pode esmorecer. E aí isso me leva a outra questão. Essa maioria silenciosa, em que eu confio que de fato é uma maioria silenciosa, né? Que muitas vezes não consegue vocalizar tanto, ou protagonizar tanto o seu pensamento mais ponderado, mais equilibrado, essa maioria precisa se fazer mais presente, precisa valer a sua opinião. E as minhas próprias redes sociais têm sido um exemplo, professor, de que essa maioria existe sim, né? Muitas vezes eu proponho debates que eu sei que serão mais polêmicos, seja à direita ou seja à esquerda, procurando realmente não estar em cima do muro, não ser isentão, mas sim apresentar uma posição equilibrada, uma posição ponderada, que consiga ver os dois lados e que, a partir disso, consiga construir um caminho. Eu vejo que o número de adesões que nós temos, o número de apoiamentos, é significativamente alto e crescente. Então, essas vozes da ponderação, do equilíbrio, elas precisam estar mais frequente, estar mais presente, procurarem o seu protagonismo e se apoiarem mutuamente. Acho que esse é um caminho de construção política que precisa ser perseguido e as pessoas precisam entender o seguinte: nem todo mundo tem vocação para ser candidato, né? Para ser candidato é realmente uma tarefa que exige do sujeito uma motivação especial. Nem todo mundo tem vocação para isso. Agora, todos temos que estar presentes nas discussões políticas. Isso é essencial para que a gente chegue a algum lugar como o país. Então, ninguém pode se ausentar sob qualquer tipo de escusa. Precisamos estar presentes sim na política e precisamos fazer com que mais pessoas estejam presentes. Legal, eu queria agradecer muito a você, Marcelo Calero, deputado, atuante deputado, ministro da Cultura, agradecer a sua disposição em nos atender, né? E trocando essas ideias, que eu espero que uma outra vez nós tenhamos a possibilidade de nos encontrar, discutir um pouco do Brasil, os caminhos que o Brasil possa percorrer nesse momento extremamente difícil que nós estamos vivendo. Então, eu queria agradecer muito a você. Muito obrigado ao senhor, professor. Mais uma vez aqui fica registrada minha admiração pelo seu trabalho. Valeu, muito obrigado.